Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula. Neste vídeo, estarei falando sobre os processos de independência na África. Já estudamos sobre os processos de independência na Ásia, agora nós vamos estudar o processo de independência nos países africanos, bem como verificar também a possível influência da Guerra Fria dos processos de independência, tentar compreender o contexto local e as disputas do poder local. Todo esse processo de independência da África está num contexto específico aí da Guerra Fria e as suas particularidades aí em cada um de seus países. Por exemplo, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, que são revoluções de caráter socialista, de certa forma passam a ser vistos também pelos nacionalistas na África, um objetivo assim de fazer um processo de independência, bem como as guerras do Vietnã e da Coreia, tá? Essas disputas internas nesses países, fomentados pela Guerra Fria, também vai influenciar o nacionalismo africano, o processo de independência dos países africanos. Bom, existiram na África, no século passado, vários movimentos de emancipação. Por quê? Assim como o Brasil e a América Espanhola, a África foi também colonizada, tornou-se colônias de países europeus, por exemplo, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Reino Unido, dentre outros, é, colonizaram esses países, dominaram esses países que estão na África. A libertação não foi muito fácil. O resultado foi a formação de novos países, tá? Mas com eles novos problemas e novas lutas surgiram. As fronteiras estabelecidas de acordo com os interesses dos países europeus resultaram em rivalidades internas violentíssimas, tá? Em 1900, no primeiro Congresso Pan-Africano, né, já começou a existir a luta contra o racismo e a luta pela soberania das colônias, no início aí do século XX. Em 1919, o Congresso Pan-Africano defendeu a independência de todas as colônias da África. O movimento de negritude, a partir dos anos 1930, e os ideais de não união dos povos africanos ajudaram a contestar o sistema colonial e o discurso racista. Sabemos que a África é um continente que tem muita diversidade, um continente grande, né? Representa 20% das terras do planeta. E assim, é muito diversificado em termos culturais. Tá? Só existem na África, para constatar aqui essa diversidade, 800 etnias, 800 etnias e mais de 1000 línguas. Então, é um continente muito diversificado. E o que, né, às vezes se torna impossível a união de todo o continente, não se faria por causa dessa diversidade étnica, religiosa, política. Bom, antes da Segunda Guerra Mundial, apenas a África do Sul e o Egito eram países independentes no continente africano. A Etiópia expulsou as tropas italianas em 1941. Isso está num vídeo aí que eu já gravei anterior. Só acessar o meu canal que vocês vão encontrar esse vídeo ou essa guerra da Etiópia para expulsar as tropas italianas. O processo de independência acelerou a partir daí. As metrópoles europeias perderam sua capacidade militar e econômico, ou porque foram dominadas durante a guerra, como é o caso da Bélgica e da França. Esses dois países estavam, desde o início, dominados aí pelas forças nazistas. E também a Inglaterra estava desgastada, né, porque ela ficou um bom tempo aí, né, também na guerra. Bom, com isso, os protestos de mobilizações internas das colônias abalaram seriamente a dominação europeia. Esse momento de fragilidade do pós-guerra
os movimentos vão surgir para que os países colonizados sejam independentes. Aliado à perda de poder e prestígio dos países europeus, os povos colonizados passaram a conseguir êxito em suas lutas. A polarização da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos vai favorecer muito a luta desses movimentos de emancipação. Em 1955 foi realizada a Conferência de Bandung, realizada na Indonésia, em abril de 1955. Estiveram presentes 29 países da África e da Ásia. Dentro da Guerra Fria, declararam-se não alinhados, ou seja, neutros na disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tá? No encontro foi usada a expressão terceiro mundo. Lembro-me que quando criança era muito utilizado isso aqui até para o Brasil. Então, nessa reunião vai surgir a palavra ou o termo terceiro mundo. Então, nessa conferência vai afirmar que o imperialismo e o racismo são crimes. E também os líderes começaram, então, a pedir, a defender o respeito à soberania e à integridade territorial das nações africanas. Afirmou-se ainda a cooperação entre os países do chamado Terceiro Mundo, defesa de solução de conflitos internacionais por meios não violentos ou por meios pacíficos. Tá? Então, é a partir dessa conferência de Bandung que o processo de descolonização da África e também da Ásia, né, vai ganhar força. Os governos dos países europeus perceberam que a independência das colônias era algo inevitável. Em geral, perceberam que seria melhor manter boas relações comerciais com esses países, né, e diplomáticas, do que submetê-los a uma onda imperialista. Tá? Bom, vou citar alguns países que era colônia das... Por exemplo, vou citar primeiro aqui os países que foram colonizados, que eram colônias da Inglaterra. Década de 1950, o Sudão e Gana. Depois, em 1960, Nigéria e Somália. Na década de 1960, Tanzânia, Uganda, Quênia, Malawi, Zâmbia, Gâmbia, Botsuana, Lesoto, Ilhas Maurício, Eswatini, Suazilândia, né? Depois, em 1976, Seychelles. Essas eram colônias, são ex-colônias da União Soviética, do Reino Unido. As ex-colônias da França, Marrocos, Tunísia, Guiné, Camarões, Togo, Senegal, Madagascar, Benin, Níger, Burkina Faso, Costa do Marfim, Chad, Congo, Gabão, Mali e Mauritânia. Argélia, Comores e Djibouti. Ex-colônias da Bélgica agora. Congo, Burundi, Ruanda. Ex-colônias da Espanha, Guiné Equatorial. Ex-colônia de Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola. Então, esses são países que exerceram o imperialismo ou exploraram colônias aí no século XX no continente africano. A ditadura em Portugal, com características fascistas, comandado por Antônio Salazar Marcelo Caetano, entre 1926 e 1974, não aceitou inicialmente as independências das colônias africanas. Então, esse governo vai usar de forte repressão e pressão do exército, diante da intransigência do governo português, os colonizados também se armaram cada vez mais. Então, em relação a Portugal, as suas colônias, as lutas eram cada vez mais violentas e os gastos militares eram enormes. E aí aconteceu, lá no ano de 1974, a Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura em Portugal. Tá? Então, o novo governo passou a reconhecer a independência das ex-colônias. Bom,
O resultado do imperialismo, né? Poderíamos dizer, porque isso é imperialismo. É, foi uma demonstração de dominação, exploração de países europeus que só aumentaram, acirraram as diferenças sociais ou o aumento da pobreza nos países africanos. Os conflitos entre as etnias e as fronteiras artificiais agravavam enormemente o problema, né? Os países africanos recém-independentes tinham poucas indústrias, tá? As colônias também foram estruturadas para produzir alimentos e matérias-primas. Os novos países da África ficaram dependentes de um produto de exportação. Então, eles não ficaram totalmente independentes. Os novos governos não tinham capacidade financeira para fazer investimentos, levando aos empréstimos externos, pedindo para essas próprias nações europeias, né? As guerras civis que prejudicaram ainda mais a população. Então, atualmente, milhares de africanos sofrem com ditaduras, miséria e fome e doenças até hoje, tá? Então, assim, eles eram colonizados, mas hoje estão no processo ainda de ditadura, de falta de saneamento básico, falta de acesso à educação, saúde, segurança, porque em muitos desses países que eram ex-colônias das potências europeias, eles agora passam a ser dirigidos por ditadores, tá? Os processos que levaram à descolonização pode ser identificado por dois processos, né? Primeiro, os movimentos nacionalistas, esses movimentos faziam as guerrilhas de libertação ou guerrilhas de independência, né? E tem o próprio movimento de independência, né? Esses movimentos de independência é caracterizado por governos discriminatórios com minorias, também se chegava ao poder através da guerra civil, e também esses movimentos, eles não romperam a sua dependência política e comercial com as antigas metrópoles. Então, essas duas características estão presentes no processo de descolonização da África, os movimentos nacionalistas e os movimentos de independência. Bom, vimos como foi a descolonização da África. Se tornou uma realidade a partir do aumento do sentimento de pertencimento aliado aos problemas das metrópoles ao fim da Segunda Guerra Mundial. O imperialismo deixou marcas profundas no continente africano, sentidas ainda hoje pela população. Então, pessoal, o que eu queria falar sobre o processo de independência, de uma forma bem resumida, é isto, né? Não valeu a pena ficar aí, né, nem ficar como colônia e nem todo esse processo de independência, mas a África ainda passa por problemas internos no que diz respeito à sua política e economia. Até breve.